Introdução. Vivemos em um mundo onde as aparências moldam realidades, onde sorrisos podem mascarar intenções, onde palavras suaves podem esconder espíritos inquietos. E é nesse cenário que surge uma verdade inquietante, nas palavras de Carl Gustav Jung. O sinal mais perigoso em uma pessoa é aquele que não reconhece sua própria sombra. A sombra para Jung não é o mal em si, mas sim a parte de nós que rejeitamos, escondemos e projetamos. Ela é formada por tudo aquilo que o ego não admite como parte de sua identidade: impulsos, pensamentos, desejos, traumas, memórias reprimidas. Negá-la é andar no escuro com os olhos fechados, acreditando que se algo não é visto, então não existe. Mas tudo o que não é reconhecido em nós se volta contra nós. Tudo aquilo que reprimimos se fortalece na inconsciência, esperando um momento de fraqueza para emergir. E assim, criamos um personagem, um eu falso que deseja ser aceito, amado, aplaudido. Esse personagem é socialmente desejável, mas internamente frágil. Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Mas quantos estão dispostos a despertar? Quantos têm coragem de olhar para dentro e reconhecer que também sentem inveja, raiva, arrogância, desejo de controle, orgulho ferido, medo de fracassar? O indivíduo que nega sua sombra é perigoso porque ele acredita ser apenas o bem. Ele se convence de que suas intenções são puras, seus gestos são nobres, sua moral é inquestionável. Mas é exatamente essa convicção que o torna cego. Ele se torna vulnerável à projeção, culpando os outros por tudo que não quer enxergar em si mesmo. Ele enxergará o mal apenas fora de si, e assim atacará a sombra nos outros, sem perceber que ela também está nele. São essas pessoas que espalham bondade superficial, mas manipulam nos bastidores, que se dizem justas, mas julgam com crueldade, que pregam amor, mas estão repletas de ressentimento, porque quanto mais negamos a sombra, mais ela precisa se manifestar de formas camufladas, nas piadas ácidas, nos acessos de ira, na vitimização constante, no perfeccionismo que esconde o medo de falhar. A sombra não integrada é como um veneno silencioso. Não mata de imediato, mas contamina aos poucos. Ela compromete relacionamentos, sabota escolhas, cria vínculos baseados em controle e dependência emocional. A pessoa não percebe que sua dor interior está moldando sua realidade externa. E então nos perguntamos: como integrar essa sombra? Como nos tornamos inteiros? O primeiro passo é a humildade de reconhecer que a escuridão também habita em nós. Não somos apenas luz. E isso não é motivo de culpa, é motivo de coragem. Porque só quem enxerga a própria escuridão pode impedir que ela domine sua vida. Integrar a sombra é trazer consciência para aquilo que costumava ser inconsciente. E aqui entra o papel essencial da reflexão. Observar nossas reações emocionais com honestidade. Perguntar a si mesmo: por que essa crítica me afeta tanto? Por que reajo com tanta raiva a essa pessoa? Por que preciso sempre estar certo? Por que me incomoda tanto ver o sucesso do outro? Cada uma dessas perguntas revela não apenas respostas, mas janelas. Janelas para dentro de nós mesmos, para recantos que ainda estão escondidos, feridos, distorcidos, e que precisam ser vistos com compaixão, não com julgamento.
Jung não propunha que nos tornássemos bons no sentido moralista. Ele propunha que nos tornássemos inteiros, porque uma pessoa inteira não precisa provar nada. Ela não precisa fingir ser perfeita, nem esconder suas falhas. Ela não nega seu lado escuro, mas o reconhece, o acolhe e aprende a lidar com ele. Empática, porque sabe que o outro também carrega dores, medos, falhas, e não julga porque já olhou para dentro e viu o quanto somos todos vulneráveis. Por outro lado, a pessoa que se recusa a enxergar sua sombra é constantemente reativa. Vive em conflito com o mundo, com os outros, consigo mesma. Suas relações são instáveis. Suas escolhas são impulsivas. Sua busca por reconhecimento é incessante. Jung dizia: você não se tornará iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Essa é a verdadeira alquimia psicológica. Transformar o chumbo da ignorância em ouro de sabedoria. Fundir luz e sombra num mesmo ser, consciente de sua complexidade, senhor de si. E ao fazê-lo, libertamos também os outros, porque paramos de projetar neles aquilo que não queremos ver em nós. Começamos a ver o mundo com mais clareza, mais compaixão, mais profundidade. A sombra se manifesta em várias formas. Em arquétipos distorcidos, por exemplo, o herói que se torna tirano, o pai que se torna opressor, o curador que se torna manipulador. Todos os arquétipos, quando negam a sombra, caem no extremo, perdem sua função equilibradora e passam a dominar de forma inconsciente. Pense em líderes carismáticos que destruíram nações, em gurus espirituais que abusaram de seus discípulos, em pais amorosos que, por medo de repetir erros do passado, se tornaram controladores. Todos eles podem ter começado com boas intenções, mas a falta de integração da sombra levou à destruição. Jung nos alerta: quanto mais nos identificamos com uma máscara, o chamado persona, mais energia a sombra ganha, porque tudo aquilo que colocamos para fora, como imagem social, esconde o que está por trás. A sombra cresce à medida que fingimos. Fingir que não sentimos ódio, que não temos inveja, que não somos capazes de machucar. Tudo isso alimenta a sombra, e cedo ou tarde ela cobra seu preço. Nos sonhos, nos lapsos, nas explosões emocionais, nos vícios, nos relacionamentos tóxicos. A integração começa quando paramos de mentir para nós mesmos. Não se trata de ceder à sombra, mas de conhecê-la, escutá-la, entender o que ela quer nos mostrar. Toda sombra carrega uma verdade que o ego não suportou encarar, por isso foi escondida. Mas se olharmos com atenção, veremos que ali há poder, força vital, verdades profundas. Uma pessoa que conhece sua sombra pode transformar medo em coragem, raiva em ação justa, inveja em admiração, tristeza em sensibilidade, porque já não está sendo controlada pelo que não vê, já não reage cegamente, ela responde com consciência. O mundo precisa de pessoas assim, inteiras, com luz e sombra integradas, que não vivem para agradar, mas para servir à verdade, que não vivem para parecer, mas para ser, que não se colocam acima dos outros, mas lado a lado. Portanto, pergunte a si mesmo agora: o que em mim eu tenho medo de admitir? Qual parte de mim eu escondo dos outros e de mim mesmo? Que padrão se repete em minha vida e pode estar ligado à minha sombra não reconhecida? As respostas talvez não venham de imediato, mas o simples ato de perguntar já acende a luz. E quanto mais luz, menos domínio a sombra terá.
Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se em algum momento você se viu nas palavras ditas aqui, saiba que isso não é coincidência. É o seu inconsciente pedindo por atenção, por presença, por verdade. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que também precisa ouvir isso. Aqui, nossa jornada é por dentro, é para dentro, porque só assim transformamos o mundo lá fora. Nos vemos no próximo vídeo. Luz e sombra em equilíbrio. Até lá!